Agora, um assunto que tem repercutido bastante nas últimas semanas é a proposta da reforma da Previdência. O Jornal do Correio tem acompanhado esse passo a passo da situação, abordado também os principais pontos da proposta. Hoje, nós vamos falar sobre as regras de transição, caso essa proposta realmente seja aprovada no Congresso Nacional. Aqui com a gente, o advogado Henrique Brito. Boa noite, Henrique. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. É um assunto que tem repercutido bastante, né, Henrique? As pessoas estão realmente atentas, né, a essas mudanças e tudo mais. Hoje, especificamente, a gente gostaria de falar sobre as regras de transição. O que seriam essas regras, só para todo mundo ter mais ou menos uma noção do que pode acontecer? Bom, hoje nós temos os trabalhadores contribuindo para a Previdência Social, seja no regime próprio, que são os servidores públicos, ou seja no INSS. Então, eles têm uma expectativa de se aposentar, o homem aos 35 anos de contribuição e a mulher aos 30 anos de contribuição. Ou se aposentar por idade, a mulher aos 60 anos de idade e o homem aos 65, desde que tenha contribuído por no mínimo 15 anos. E vem se discutindo a necessidade de uma reforma na Previdência. Então, como ficam essas pessoas que estão próximas da aposentadoria diante de uma possível reforma da Previdência? Pensando nisso, é criada uma regra de transição, que nesse caso, para o INSS, foram estabelecidas 3 regras. A gente tem, inclusive, umas telas que ilustram, vou pedir para soltar essas telas, para a gente ilustrar melhor alguns exemplos, enfim, eu queria que você explicasse melhor para a gente. Bom, no regime geral, que é o INSS, nós temos 3 regras de transição. Certo. A primeira é essa, que estabelece uma idade mínima, que para o homem seria para a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que ele tenha 35 anos de contribuição. Certo. Ele teria que ter no mínimo 61 anos de idade e para a mulher ela teria que ter no mínimo 56 anos de idade. Certo. E essa idade ela vai aumentando a cada ano, ela aumenta 6 meses a cada ano, até se estabelecer uma idade mínima para a mulher de 62 anos e para o homem de 65. Ressaltando que, para essa aposentadoria, ele tem que ter, no mínimo, o homem 35 anos e a mulher 30 anos de contribuição. Esse seria o primeiro ponto aí dessa regra de transição. Perfeito. Qual seria o segundo? O segundo ponto, próximo slide. Pronto. A segunda forma é o sistema de pontos. Certo. O que é isso? Hoje nós temos a aposentadoria sem uma idade mínima, a aposentadoria por tempo de contribuição sem uma idade mínima, em que o homem se aposenta com 35 anos e a mulher com 30 anos de contribuição. Certo. Se o homem completar 96 pontos, ele não tem a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria. E como é que eu chego a esses pontos, Henrique? Eu somo o meu tempo de contribuição para o INSS com a minha idade. Se eu somar lá, suponhamos o homem que tenha 61 anos de idade e ele tenha 35 anos contribuído, eu somando os dois, ele vai dar 96 pontos. Então, ele pode se aposentar. E a proposta de reforma vem nesse sentido. Essa pontuação, ela aumenta 1 ano a cada 2 anos, até se estabelecer um tempo mínimo de 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Essa é a segunda forma de transição. Agora é o seguinte, lembrando que, antes de você falar da terceira forma, vou lembrar os nossos telespectadores que você pode participar aqui da nossa conversa com o Henrique, tirar a sua dúvida hoje por telefone 3216-5088, é o número aqui para você deixar, né, a sua pergunta, você que quer esclarecer algum detalhe, tá com dúvida, entre em contato com a gente, 3216-5088. Eu queria que você falasse agora o terceiro ponto aí dessa regra de transição. Vamos lá. Vamos lá, o terceiro slide. Aí. A terceira forma de contribuição é por tempo de contribuição, em que será exigido um pedágio de 50% daquilo que falta para a aposentadoria. Agora vem uma ressalva, Linda, que essa regra de transição é só para aquelas pessoas que estão há 2 anos de completar o tempo de contribuição. Certo. Ou seja, um homem que tenha 33 anos e uma mulher que tenha 28 anos de contribuição. Para essa aposentadoria, ela teria que pagar um pedágio de 50% do que falta para o benefício, ou seja, 50% dos 2 anos, que equivale a 1 ano de contribuição, independente da idade. Agora, se ela optar por essa forma de aposentadoria, vai haver incidência do fator previdenciário. Entendi. Agora, a gente tem aqui algumas perguntas gerais dos nossos telespectadores, viu, Henrique? Eu vou começar aqui pela pergunta do Arthur, do bairro do Geisel, aqui em João Pessoa. Ele tem 34 anos de contribuição e 48 anos de idade. Ele quer saber se ele vai ter que se aposentar com as novas regras.
Se a proposta de reforma da Previdência passar hoje, ele não tem os 35 anos. Então, a gente diz que ele não tem direito adquirido. Certo. Então, ele vai se enquadrar em uma das formas de regra de transição. Possivelmente, o Ailton vai se enquadrar na terceira forma, que ele vai ter que pagar 50% do que falta para os 35 anos. Então, ele teria que pagar 6 meses, que é um ano que falta para a aposentadoria, para completar os 35, mais os 6 meses que faltam do pedágio. Nós temos outra pergunta de um telespectador, a Luciana, do bairro do Cristo, aqui na capital. Ela é funcionária pública e vai fazer 33 anos de serviço. Ela vai fazer 52 anos de idade esse ano e aí vai fechar o total de 85 anos. Ela quer saber se ela vai ter que se aposentar também com essas novas regras, caso sejam aprovadas. Bom, servidor público tem 2 detalhes aí. O primeiro regime diferenciado. Se ele contribuir para o regime próprio, ele tem que ter uma idade mínima de 55 anos, no caso da mulher, ou ela completar a pontuação, que é os 85 pontos, e nessa proposta de reforma da Previdência vem ser 86 pontos. Agora, se for um servidor público que contribua para o INSS, ela já pode pedir aposentadoria, porque ela já tem mais de 30 anos contribuídos. O José Macena, lá de Rio Tinto, trabalha como motorista de caminhão e quer saber se a reforma vai valer para ele, que vai completar 35 anos de contribuição neste ano. Acho que ele quer perguntar o seguinte, sendo aprovada, né, essa reforma, se as pessoas que estão aí na porta para se aposentar, se elas vão ser pegas também com essa nova regra. Vão sim. Sendo aprovada a proposta de reforma da Previdência, ela não tem um período que a gente chama de vacatio legis, que é período para entrar em vigor a lei. Ela vai entrar em vigor de forma imediata. Então, todos aqueles que não tiverem um tempo de contribuição completo, no caso do homem, 35 anos, e no caso da mulher, 30 anos, ele vai ter que se submeter às novas regras da emenda constitucional. O Eduardo Pereira completou 55 anos de idade em fevereiro, tinha dado entrada e foi negado porque ele não tinha completado o tempo de serviço. Aí ele foi informado que tinha 1 ano e 6 meses para poder dar entrada novamente. Ele quer saber se depois desse período realmente ele pode dar entrada. Pode sim. Se a proposta de reforma da Previdência for aprovada hoje, ele teria que pagar 50% desse 1 ano e 6 meses, equivale aí a 7 anos e meio. O Menezes, do bairro do Castelo Branco, tem 25 anos de contribuição, 49 de idade. Caso a reforma seja aprovada, ele vai influenciar alguma coisa na aposentadoria dele? Aquela mesma pergunta 25 anos de 25 anos de contribuição e 49 de idade. Ele é muito novo e essa proposta de reforma da Previdência, ela prejudica de forma bem incisiva para as pessoas que são muito jovens. Sim. Então, as pessoas que têm menos de 50 anos de idade, eles serão bastante prejudicados. Por quê? Porque ele terá que atingir uma pontuação. E a pontuação inicia com, no mínimo, 86 pontos. Então, ele vai ser bastante prejudicado, já que ele não tem o tempo para aposentadoria. O João, lá de Diamante, ele está dizendo o seguinte, ele está querendo saber se a reforma também vai mexer no auxílio-doença, de alguma forma. Ele muda o cálculo do auxílio-doença, sim. Muda. Os benefícios da Previdência Social, eles passarão a ser, do INSS, 60% de tudo que você contribuiu para a Previdência Social, considerando suas contribuições de 1994 até o momento que você for pedir o benefício. A não ser aqueles segurados que começaram a contribuir depois de 1994. Então, você vai receber 60% do que você pagou para o INSS, no número de anos, mais 2% para cada ano contribuído. Aqui a gente tem também a pergunta do Júnior, do Armando, lá do bairro dos Estados. Ele quer saber com essa proposta de reforma, como ficaria a aposentadoria dos políticos, se vai haver alguma mudança? Tem sim. Os políticos, eu acredito que vai ser uma das coisas mais difíceis de ser aprovado, que eles mesmos vão estabelecer as regras dele. Mas a regra dos políticos seria semelhante ao que hoje existe no regime geral, de pagar um tempo mínimo e se estabelecer uma idade mínima também para a aposentadoria, aos 65 anos. Certo. O Tito Lobo, lá do bairro dos Estados, ele tem uma pergunta, no mínimo, curiosa. Ele diz o seguinte, se a pessoa morrer depois de contribuir, sei lá, 20, 30 anos e não tiver parentes, para onde vai esse dinheiro? O sistema da Previdência Social ele é um sistema que a gente chama de solidário. Você não contribui para você contribui para um todo. Então, essas contribuições que você faz hoje financiam os benefícios daquelas pessoas que estão recebendo o INSS, seja um auxílio-doença, uma pensão por morte ou uma aposentadoria. Então, essas contribuições elas não são revertidas, elas são, como a gente diz, no sistema solidário, serão destinadas aos demais segurados da Previdência.
Para finalizar, nós temos aqui uma última pergunta do Ari Osvaldo, lá do bairro, da comunidade do Timbó, aqui em João Pessoa. Ele tem 51 anos de idade e, no máximo, tem 31 anos de contribuição. Como vai ser no caso dele para poder se aposentar? Ele se encaixa em duas regras aí. Ele não tem os 50% do que falta para a aposentadoria. Não tem os 50% dos 2 anos, ele não tem 33 anos. Então, ele vai se enquadrar na regra dos pontos. Ele vai somar o tempo de contribuição dele, mais a idade, e vai verificar se dá os 96 pontos, no caso de homem. Certo. Então, não dando essa pontuação, ele vai ter que aguardar a regra, a escala que está sendo projetada nessa proposta de emenda. Muito bem. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas vamos trazê-lo novamente aqui para a gente esclarecer outras dúvidas, trazer mais detalhes sobre a reforma da Previdência. Com certeza, aliás, essa proposta de reforma que tem realmente mexido aí com a cabeça de muitos contribuintes curiosos, né, para saber como é que vai ser o futuro, né? Isso. Verdade. E eu só gostaria de dar um conselho aqui aos ouvintes, que aquelas pessoas que não têm um tempo de contribuição, eles procurem um advogado especialista, porque há algumas formas de você fazer o recolhimento em atraso. Então, você pode fugir um pouco fugir da reforma da Previdência, regularizando suas contribuições com a Previdência Social. Quem está aí com débito, né? Com débito com a Previdência Social. Ele pode regularizar e fugir da reforma. Tá certo, então, Henrique, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Boa noite para você. E olha, na semana que vem tem conteúdo novo aqui no Jornal da Correio, também sobre os aposentados na Paraíba. Veja só. Um assunto que tem tomado conta das manchetes, das conversas informais e deixado muita gente atenta. A proposta de reforma da Previdência foi entregue ao Congresso Nacional e ainda este ano os brasileiros podem ter novas regras para se aposentar. Alívio para quem já conseguiu o benefício. Eu fico preocupado com os outros, com as outras pessoas, né? Porque a gente não só deve querer o que é bom para a gente tem que desejar também bem para o outro, né? Então, eu torço muito, assim, que não seja muito longo, né? Que seja, assim, uma coisa breve, para que dê a chance que eu tive de me aposentar. A partir de segunda-feira, na nova série de reportagens do Jornal da Correio, nós vamos mostrar um perfil dos mais de 430 mil aposentados no estado. Eu pensava que eu ia ter uma vida bem, assim, com mais facilidade, mas ficou pior. Porque a carga ficou só no meu pescoço, como se diz. Nós percorremos várias regiões da Paraíba, em João Pessoa, Campina Grande e no Sertão. Nossas equipes mostram o que os aposentados paraibanos fazem para continuar ativos. Eu leio jornais, eu leio revistas, vou na casa dos meus filhos, brinco com meus netos e danço muito, né? Os desafios de se manter apenas com o benefício. Tem uma filha que eu fiz um empréstimo, saí agora, fez sua casa, estava com sua casa muito. Hoje deu mais agradecimento que eu terminei o empréstimo. E a alegria de quem não desiste de melhorar a qualidade de vida. Geralmente de manhã eu vou caminhar na praia, que é uma coisa que eu adoro fazer, caminhar na praia. Vou para academia. A partir de segunda-feira, às 19h, no Jornal da Correio. Conteúdo especial para você a partir de segunda-feira aqui no JC.